Você já teve a impressão de ter passado por algo extraordinário durante a noite, mas ao despertar tudo se desfez como se jamais tivesse acontecido? Um sonho que parecia tão verdadeiro, tão profundo, mas que em questão de instantes escorregou da sua memória como areia por entre os dedos. Isso acontece com todas as pessoas. A cada noite, mergulhamos em um universo enigmático, onde nossa mente constrói narrativas, ambientes e encontros que por um curto período soam tão palpáveis quanto a própria realidade. Mas então, ao acordar, tudo se esvai. Por que isso acontece? Esquecer os sonhos seria apenas uma função automática do nosso cérebro? Ou existe algo além disso, alguma força oculta que bloqueia nossas lembranças sobre o que realmente vivenciamos durante o sono? A verdade pode ser desconcertante. Há quem acredite que os sonhos não são simples frutos aleatórios da imaginação, mas sim portais para algo muito maior. Ambientes nos quais recebemos sinais, alertas ou até mesmo participamos de experiências que não deveríamos recordar ao despertar. O que estamos de fato esquecendo? O que está sendo apagado da nossa mente enquanto dormimos? E mais importante, por qual motivo isso acontece? Prepare-se, pois este vídeo pode transformar completamente a maneira como você interpreta o universo dos sonhos. Antes de prosseguir, verifique se você já está inscrito no canal. Se ainda não for o caso, aproveite para se inscrever agora e ativar o sininho, garantindo que nenhum conteúdo passe despercebido. E já que está por aqui, deixe um comentário dizendo de qual cidade você está nos assistindo. Assim, conseguimos nos conectar ainda mais. Você já refletiu sobre o quão estranho é perder a lembrança de um sonho poucos instantes após acordar? Às vezes, despertamos com a sensação de ter vivido algo marcante, talvez uma conversa significativa, um lugar desconhecido ou até mesmo uma vivência que parecia mais real do que a própria realidade. No entanto, conforme tentamos recordar, tudo começa a se desfazer, como se algo estivesse apagando essas lembranças antes mesmo que conseguíssemos segurá-las. A ciência possui algumas explicações para esse fenômeno. Segundo os neurocientistas, o cérebro atravessa diferentes estágios durante o sono e os sonhos ocorrem principalmente na fase conhecida como REM, movimento rápido dos olhos. Durante esse estágio, o neocórtex, responsável pelo pensamento consciente e pela tomada de decisões, permanece ativo. No entanto, o hipocampo, a região cerebral encarregada de consolidar memórias, não participa tão intensamente desse processo. Isso significa que os sonhos não são registrados da mesma forma que as memórias comuns, o que os torna difíceis de serem resgatados ao acordarmos. Além disso, o próprio ato de despertar influencia diretamente na perda das lembranças oníricas. Quando acordamos de maneira repentina, seja por um alarme, um ruído do ambiente ou uma alteração no ciclo do sono, nosso cérebro passa a priorizar as informações do momento atual, deixando de lado as memórias ligadas ao mundo dos sonhos. Em outras palavras, ele nos obriga a focar na realidade e descarta o que ocorreu no estado onírico, pois, do ponto de vista biológico, essa informação não é considerada essencial para a nossa sobrevivência. Mas será que se resume a isso? Será mesmo que o esquecimento dos sonhos é apenas uma limitação do cérebro? Ou há algo mais em jogo? Se deixamos de lembrar os sonhos por uma razão meramente biológica, por que então algumas pessoas conseguem reter lembranças tão vívidas e, em certos casos, até dar continuidade a um sonho exatamente de onde ele havia parado? Por que determinados sonhos deixam uma impressão tão forte que permanecem conosco por muitos anos, enquanto outros se dissolvem completamente sem deixar qualquer vestígio? Aqui entramos em um campo que ultrapassa os limites da ciência convencional. Em diversas tradições espirituais, os sonhos são considerados verdadeiras passagens para outros níveis de realidade. Algumas doutrinas afirmam que, enquanto dormimos,
Nossa consciência não permanece presa ao corpo físico, mas se projeta para outras esferas, onde podemos receber orientações, aprender lições importantes e até mesmo interagir com entidades de natureza espiritual. Se isso for de fato uma realidade, então surge uma pergunta instigante. Será que esquecemos nossos sonhos, porque ainda não estamos preparados para assimilá-los? Diversas escolas esotéricas defendem que o universo dos sonhos pode conter revelações tão profundas e impactantes que a mente consciente, ao despertar, não conseguiria processá-las de maneira equilibrada. Por esse motivo, ao retornarmos ao estado de vigília, uma espécie de mecanismo de proteção entra em ação, apagando ou distorcendo grande parte das experiências oníricas, evitando assim um possível colapso de percepção. Mas, e se o esquecimento não for algo espontâneo? E se houver algo, ou até mesmo alguém, que esteja ativamente bloqueando nossas memórias do que vivenciamos enquanto dormimos? Há diversos relatos de pessoas que, ao começarem a exercitar a lembrança dos seus sonhos, passaram a sentir uma resistência estranha, como se alguma força estivesse tentando apagar suas memórias logo ao despertar. Outras relatam ter sonhos nos quais estavam prestes a desvendar algo importante, mas eram desviadas por distrações sem sentido ou interrompidas subitamente antes que pudessem compreender o que estava para ser revelado. Isso nos leva a uma possibilidade ainda mais inquietante. O que exatamente estamos esquecendo? Se os sonhos forem de fato portais para uma realidade superior, será que existem forças invisíveis que preferem nos manter afastados desse tipo de conhecimento? Será que há verdades que deveríamos recordar, mas que estão sendo propositalmente removidas da nossa mente? Se refletirmos com atenção, os sonhos carregam uma natureza profundamente misteriosa e, por vezes, até perturbadora. Por que alguns deles se apresentam com tamanha nitidez? Como é possível sentir emoções tão intensas, reviver lembranças passadas ou até reencontrar pessoas que já se foram? E mais curioso ainda, por que certos sonhos nos dão a estranha sensação de termos visitado um lugar que não se parece com nada que conhecemos neste mundo físico? Para algumas correntes espirituais e doutrinas esotéricas, a explicação é clara. Os sonhos não são meras fantasias ou construções aleatórias da mente, mas sim vivências reais que ocorrem em outras camadas da existência. A teoria das múltiplas dimensões e o universo dos sonhos. A própria ciência já considera a possibilidade da existência de múltiplas dimensões além da nossa realidade visível. A física teórica, por exemplo, investiga a hipótese de que o universo pode ser formado por diferentes níveis vibracionais e que a consciência humana talvez não esteja limitada apenas ao corpo físico. Dentro dessa abordagem, os sonhos poderiam representar uma espécie de passagem para esses outros níveis de realidade. Durante o estado de sono, nossa mente se liberta das limitações do mundo físico e começa a funcionar em outras frequências, permitindo-nos acessar dimensões que normalmente estão fora do nosso campo de percepção. Isso explicaria, por exemplo, os chamados sonhos lúcidos, aqueles em que o indivíduo tem consciência de que está sonhando e consegue interagir de forma deliberada com o ambiente onírico. Quem já passou por essa experiência sabe que a sensação de estar desperto dentro do sonho é intensamente real, como se estivesse de fato em outro universo. E se esses sonhos não fossem simples produções da mente subconsciente, mas vivências reais da nossa consciência em outra dimensão? A conexão com outras consciências. Numerosas pessoas relatam sonhos nos quais se comunicam com entidades desconhecidas, recebem mensagens ou conselhos que só fazem sentido algum tempo depois. Existem também registros de indivíduos que sonham com pessoas que jamais encontraram na vida desperta, mas que lhes parecem estranhamente familiares. Isso levanta outra questão significativa.
E se, ao sonharmos, estivermos nos conectando com consciências que existem além do plano físico? Algumas correntes espirituais ensinam que durante o sono podemos visitar locais de aprendizado, onde nossa alma é instruída por forças superiores. Outras falam sobre encontros com guias espirituais, antepassados ou até seres de esferas mais elevadas. No entanto, também existem relatos de experiências menos agradáveis, sonhos em que o sonhador sente estar sendo observado, perseguido ou impedido de lembrar-se do que viu. Alguns descrevem a sensação de serem acordados abruptamente, como se algo ou alguém os tivesse retirado do sonho antes que descobrissem algo relevante. Se os sonhos forem de fato portais para outras realidades, será que existe alguma força ou presença tentando restringir o que conseguimos acessar? E mais, quem se beneficiaria em nos manter afastados dessas recordações? Se os sonhos verdadeiramente nos conectam a outras dimensões, por que então nos esquecemos tão facilmente dessas vivências? Uma possível explicação pode estar relacionada a influências externas que, de alguma forma, atuam sobre nossa mente durante o sono. Diversas tradições espirituais falam sobre a atuação de forças que operam nos bastidores da realidade, influenciando aquilo que podemos ou não recordar. Essas interferências podem se manifestar de várias maneiras, desde energias sutis até manipulações mais refinadas da consciência. Algumas doutrinas esotéricas sustentam que existem entidades que se alimentam da energia gerada nos sonhos e, por isso, têm interesse em impedir que tenhamos pleno domínio sobre esse estado. Você já teve a sensação de estar prestes a se lembrar de algo extremamente importante logo ao acordar, mas de repente essa lembrança desaparece como se tivesse sido apagada? Algumas pessoas relatam que, ao tentarem escrever seus sonhos ou praticar técnicas para recordá-los, começam a sentir uma resistência estranha, como se uma força invisível dificultasse o acesso a essas memórias. Outro aspecto que pode estar envolvido são as influências eletromagnéticas e tecnológicas do nosso tempo. A quantidade de conteúdo que absorvemos todos os dias, somada à exposição contínua a telas e a ondas eletromagnéticas, pode estar comprometendo a capacidade do cérebro de fixar as experiências oníricas. Algumas teorias apontam que nossa ligação com o mundo espiritual era muito mais intensa no passado, quando vivíamos em maior harmonia com a natureza e éramos menos bombardeados por estímulos artificiais. Mas, além dessas interferências externas, existem também bloqueios internos que podem dificultar nossa capacidade de recordar os sonhos. Nossa mente consciente, acostumada à lógica e à razão, pode simplesmente descartar informações que considera irreais ou incompatíveis com sua forma de enxergar o mundo. Em outras palavras, podemos estar nos auto-sabotando sem sequer perceber. Se os sonhos carregam mensagens profundas e transformadoras, mas que desafiam nossa compreensão da realidade, o próprio cérebro pode bloquear essas lembranças como um mecanismo de autoproteção. E se a verdadeira razão para esquecermos nossos sonhos for o fato de que, por meio deles, acessamos verdades que poderiam alterar completamente a nossa visão sobre quem somos e o que existe além deste mundo? Talvez o esquecimento não seja uma falha, mas sim um sistema deliberadamente projetado para nos manter dentro dos limites da realidade que conhecemos. Isso nos conduz a uma reflexão ainda mais profunda. E se for possível reverter esse bloqueio? Se há algo ou alguém dificultando que nos recordemos dos sonhos, será que existe uma forma de restabelecer essa ligação e começar a acessar essas memórias de maneira consciente?
Vamos explorar maneiras de treinar a mente para se lembrar dos sonhos, compreender suas mensagens e, quem sabe, despertar para algo muito maior do que imaginamos. Se há meios de recuperar nossas memórias oníricas e acessar os significados ocultos dos sonhos, como podemos fazer isso? Diversas tradições espirituais e pesquisas sobre a mente indicam que é possível educar o cérebro para reter essas informações, rompendo as barreiras que nos impedem de lembrar. A primeira chave é a intenção consciente. Antes de adormecer, devemos orientar nossa mente para desejar lembrar dos sonhos. Embora pareça simples, a maneira como direcionamos nossa atenção antes de dormir pode ter um impacto significativo. Uma prática bastante eficaz é manter um diário dos sonhos. Ao despertar, mesmo que o sonho pareça vago ou confuso, registrar imediatamente qualquer sensação, imagem ou palavra pode ajudar a condicionar o cérebro a guardar essas vivências. Com o tempo, esse hábito fortalece o elo entre a mente consciente e o mundo dos sonhos, facilitando sua recordação. Além disso, ao revisar os sonhos anteriores, certos padrões podem começar a surgir, revelando significados mais profundos. Outro método útil é permanecer de olhos fechados por alguns minutos logo após acordar. Muitas vezes, os sonhos desaparecem rapidamente porque somos sugados de volta para a realidade material assim que despertamos. Permanecer quieto, sem se mover e mantendo os olhos fechados por um breve período pode permitir que fragmentos do sonho retornem à memória antes que se dissolvam por completo. A meditação antes de dormir também pode ser uma aliada poderosa. Ela auxilia na desaceleração dos pensamentos e na redução dos estímulos excessivos do dia, tornando a mente mais receptiva ao que ocorre durante o sono. Ademais, algumas técnicas meditativas podem induzir ao estado de sonho lúcido, aquele em que a pessoa se torna consciente dentro do próprio sonho e pode explorá-lo com maior clareza. Outro ponto crucial é a qualidade do sono. Ambientes ruidosos, luzes artificiais e até mesmo a exposição a determinados tipos de frequência podem interferir no sono profundo, dificultando o acesso ao universo dos sonhos. Dormir em um ambiente calmo, livre de luzes e sons eletrônicos, pode aumentar significativamente as chances de se lembrar do que foi sonhado. Existe ainda um aspecto menos discutido: a alimentação e sua relação com os sonhos. Algumas tradições esotéricas afirmam que certos alimentos e substâncias impactam diretamente nossa habilidade de lembrar os sonhos. O consumo exagerado de produtos industrializados, cafeína e bebidas alcoólicas, por exemplo, pode prejudicar o processo de registro das experiências oníricas. Por outro lado, determinadas ervas naturais, como a artemísia e a valeriana, são conhecidas por promover sonhos mais vívidos e por facilitar a lembrança das experiências noturnas. Mas e se, além de apenas lembrar dos sonhos, também for possível controlá-los? Algumas pessoas desenvolvem a capacidade de não só recordar seus sonhos, mas também moldá-los conforme sua vontade. Isso nos leva a um conceito verdadeiramente fascinante: os sonhos lúcidos. Os sonhos lúcidos estão entre os fenômenos mais enigmáticos da mente humana. Eles acontecem quando o indivíduo percebe que está sonhando e, em certos casos, consegue até controlar os acontecimentos dentro do próprio sonho. Imagine perceber, em plena vivência onírica, que nada ao seu redor possui existência concreta no plano físico, mas que ainda assim você pode interagir com aquele universo de forma deliberada. Algumas pessoas relatam que, com prática, conseguem levitar, atravessar superfícies sólidas, explorar territórios desconhecidos e até dialogar com entidades enigmáticas que aparentam deter uma sabedoria além da compreensão habitual. Mas como alcançar esse nível de lucidez dentro dos sonhos? A prática mais reconhecida para desenvolver o chamado sonho lúcido é a técnica da verificação da realidade.
Durante o dia, acostume-se a questionar a si mesmo: estou sonhando? E realize pequenos testes, como observar as próprias mãos, tentar atravessar um dedo pela palma da outra mão, ou notar se o ambiente ao redor apresenta algum tipo de distorção. Ao repetir esse exercício várias vezes durante o estado desperto, o hábito pode ser transferido para o mundo dos sonhos, possibilitando que, em certo instante, você perceba que está de fato sonhando. Outro método eficiente é o despertar intencional. Ele consiste em configurar o despertador para tocar no meio da noite, geralmente durante a fase do sono REM, quando os sonhos tendem a ser mais vívidos. Ao despertar suavemente, mantenha-se consciente por alguns minutos e, em seguida, retorne ao sono com a firme intenção de mergulhar diretamente em um sonho lúcido. Essa abordagem, conhecida como Wake Back to Bed, WBTB, eleva significativamente as chances de se atingir um estado de lucidez dentro do sonho. Há ainda a técnica da visualização antes de dormir. Se você deseja vivenciar um sonho lúcido, tente imaginar um cenário específico antes de adormecer. Visualize-se dentro de um local e se veja interagindo com aquele espaço de maneira consciente. Isso pode programar a mente para se tornar desperta durante o sonho e assumir o comando da experiência. Contudo, para além do aspecto fascinante de controlar os próprios sonhos, existe uma questão ainda mais profunda. E se os sonhos lúcidos forem mais do que meras construções do cérebro? Diversas tradições espirituais sustentam que, ao despertarmos dentro do sonho, acessamos portais para dimensões ocultas da consciência. Algumas pessoas relatam encontros com seres misteriosos, mensagens simbólicas e até a obtenção de informações que não poderiam ter adquirido em sua rotina comum. Seriam os sonhos lúcidos apenas criações internas da mente humana ou verdadeiros portais para realidades além da nossa compreensão? Se ao nos tornarmos lúcidos durante o sonho, conseguimos interagir com entidades e obter dados que mais tarde se confirmam no estado de vigília, isso pode indicar que há algo muito mais grandioso acontecendo nesse plano sutil. Ao longo dos séculos, muitas pessoas já descreveram vivências em sonhos lúcidos que desafiam qualquer tentativa de explicação racional. Alguns afirmam ter se encontrado com figuras enigmáticas que demonstravam um nível elevado de consciência, transmitindo mensagens profundas a respeito da existência e da realidade. Outros contam ter visitado paisagens e cidades jamais vistas anteriormente, mas que pareciam tão autênticas quanto o mundo físico. Há relatos impactantes de indivíduos que, durante um sonho lúcido, pediram informações sobre acontecimentos futuros e, ao acordarem, perceberam que essas previsões se concretizaram. Como isso seria possível? Será que, ao despertar dentro do sonho, a consciência se projeta para uma camada diferente da realidade, onde o tempo e o espaço funcionam de maneira distinta? Uma teoria fascinante sugere que nos sonhos lúcidos temos acesso ao que alguns chamam de campo de informação universal, uma espécie de banco cósmico onde todo o conhecimento, passado, presente e futuro, estaria registrado. Alguns estudiosos de linhas espirituais o relacionam ao conceito dos registros akáshicos, mencionados em várias tradições esotéricas. Se isso for verdade, os sonhos lúcidos podem representar algo muito além de experiências internas. Poderiam ser verdadeiros canais para o saber oculto, e não para por aí. Existem também casos de sonhos compartilhados, nos quais duas ou mais pessoas alegam ter estado juntas no mesmo sonho, interagindo entre si e recordando detalhes idênticos ao acordarem. Como explicar isso? Será que existem dimensões paralelas acessíveis coletivamente durante o sono? Ou será que nossas consciências são capazes de se conectar em níveis profundos durante o estado onírico? Outro aspecto instigante são os encontros com entidades nos sonhos lúcidos.
Algumas pessoas relatam que, ao se darem conta de que estavam sonhando, começaram a interagir com figuras que pareciam possuir vontade própria, como se fossem seres de outra realidade. Alguns descrevem guias espirituais, mestres iluminados e até entes queridos já falecidos, que trazem orientações e revelações valiosas. Outros, no entanto, relatam vivências inquietantes com presenças obscuras, como se algo ou alguém estivesse tentando impedir sua exploração daquele espaço. Se essas entidades são projeções de nossa mente ou inteligências autônomas vindas de outra dimensão, ainda é um enigma. Mas uma coisa é certa: os sonhos lúcidos nos abrem portas para experiências que vão muito além do que a ciência convencional consegue explicar. E se, no fim das contas, os sonhos não forem apenas reflexos da nossa psique, mas sim uma ponte que nos conecta a outras realidades? O que ocorre quando exploramos esses universos com plena lucidez? Vamos nos aprofundar ainda mais e compreender de que maneira os sonhos podem ser utilizados como instrumentos de crescimento espiritual e despertar da consciência. Se os sonhos funcionam como passagens para outras dimensões e os sonhos lúcidos nos concedem a possibilidade de investigá-los com total clareza, a grande pergunta é: como podemos empregar essa capacidade para impulsionar nosso progresso espiritual? Diversas tradições ancestrais sustentam que o sonho é um elo entre o plano físico e o plano espiritual, um ambiente no qual é possível receber orientações, curar feridas emocionais e até mesmo despertar para nossa essência verdadeira. Em muitas culturas, os sonhos sempre foram considerados sagrados. Os xamãs, por exemplo, fazem uso dos sonhos para se comunicar com entidades espirituais, decifrar sinais do universo e até mesmo identificar enfermidades. Dentro de algumas tradições do Tibete, há uma prática conhecida como Yoga do Sonho, na qual monges se dedicam a permanecer conscientes durante os sonhos e utilizá-los como recurso para alcançar a iluminação. Eles acreditam que, ao dominar os sonhos, também podem aprender a controlar a transição entre a vida e a morte, tornando-se lúcidos durante o próprio processo de reencarnação. Na espiritualidade contemporânea, os sonhos lúcidos são vistos como um caminho de profundo autoconhecimento. Muitas pessoas utilizam esse estado para confrontar medos, revisitar traumas com um novo olhar e até mesmo se reconectar com partes esquecidas ou reprimidas de si mesmas. Pense, por exemplo, que você tenha um medo irracional presente em sua vida desperta, uma fobia, um trauma de infância ou um bloqueio emocional. Dentro de um sonho lúcido, é possível enfrentar essa situação de forma segura, pois você tem consciência de que está sonhando. Isso possibilita uma libertação emocional que pode gerar efeitos reais no cotidiano. No entanto, além do desenvolvimento pessoal, há quem utilize os sonhos lúcidos como um canal para acessar informações de natureza espiritual. Algumas pessoas relatam que, ao entrarem em um estado de lucidez onírica, fazem perguntas ao universo e recebem respostas inesperadas, como se estivessem dialogando com uma consciência superior. Há relatos de indivíduos que obtiveram percepções profundas a respeito de seu propósito de vida, decisões importantes que precisavam tomar ou até mesmo sobre aspectos ocultos da existência. Por outro lado, também existem testemunhos de pessoas que, ao se tornarem lúcidas nos sonhos, sentiram uma espécie de resistência, como se algo estivesse tentando impedir o acesso a determinados conhecimentos. Alguns mencionam uma sensação de censura onírica, onde, ao tentar explorar certas áreas do sonho, tudo começa a se desintegrar ou uma força os expulsa daquele ambiente. Isso suscita questões intrigantes. Será que há limitações espirituais que nos impedem de avançar? Será que existem entidades ou sistemas de contenção que restringem nossa experiência no universo dos sonhos? Independentemente da resposta, os sonhos lúcidos representam uma chance singular de ampliação da consciência.
Ao aprendermos a dominar esse estado, percebemos que a realidade pode ser muito mais moldável do que fomos levados a acreditar. E se os sonhos forem apenas um reflexo de uma verdade mais profunda, a de que tudo o que experienciamos, até mesmo a realidade de vigília, também pode ser influenciada pela nossa consciência? Se somos capazes de modelar um universo inteiro dentro dos nossos sonhos, será que também possuímos esse mesmo poder no mundo real? A noção de que a realidade desperta é mais flexível e moldável do que supomos não é recente. Ao longo dos tempos, grandes mestres espirituais, pensadores e estudiosos têm sugerido que a maneira como percebemos o mundo é, em muitos aspectos, um espelho da nossa consciência. Se temos a habilidade de criar e manipular cenários enquanto sonhamos, isso não seria uma evidência de que, de alguma forma, também podemos exercer esse domínio em nossa vida cotidiana? O processo de adquirir lucidez dentro do sonho é, de certo modo, um reflexo do que precisamos realizar em nossa existência consciente, despertar para os nossos próprios padrões, sentimentos e pensamentos, para então começar a moldar nossa realidade de maneira mais deliberada. Assim como nos sonhos, onde decidimos o que fazer, para onde ir e com quem interagir, na vida desperta também temos a autonomia de escolher como reagir às circunstâncias ao nosso redor, o que aceitar como verdade e como responder aos obstáculos que surgem em nosso percurso. Essa percepção do poder da consciência é, em sua essência, uma ferramenta de transformação interior. Quando dominamos a prática de estar lúcido durante os sonhos, aprendemos a não ser apenas receptores passivos da realidade externa, mas sim protagonistas na construção da nossa própria vivência. Do mesmo modo, se conseguimos aplicar essa mesma lucidez à nossa rotina desperta, podemos dar início à criação de uma existência mais alinhada com nosso propósito espiritual e com nossa verdade mais autêntica. Além disso, os sonhos lúcidos podem se tornar uma via poderosa de integrar a espiritualidade de maneira prática. Ao explorar os sonhos com plena consciência, acessamos camadas mais profundas do nosso ser, conectando-nos com nossa essência, com guias espirituais ou com mensagens provenientes do universo. Isso nos oferece a chance de questionar crenças limitantes, dissolver bloqueios emocionais e traumas, além de expandir nosso entendimento sobre o que realmente significa estar desperto. Contudo, como em toda jornada espiritual, o caminho dos sonhos lúcidos requer atenção e responsabilidade. Se por um lado ele pode se tornar um instrumento de cura e evolução, por outro, também pode abrir portais para confrontos internos que, sem o preparo adequado, podem ser desafiadores de enfrentar. Por esse motivo, é essencial trilhar esse caminho com reverência, autocompaixão e sempre buscando o equilíbrio. Os sonhos lúcidos e a experiência de consciência nos sonhos representam muito mais do que simples curiosidade ou entretenimento. Eles são uma janela para a nossa verdadeira essência, uma chance de despertar para a percepção de que somos muito mais do que imaginamos ser. Se somos capazes de criar e vivenciar uma realidade inteira durante o sono, isso nos mostra que também temos o poder de transformar a realidade da vigília, uma realidade que reflita nossos anseios mais profundos, que esteja em sintonia com nossa missão espiritual e com o amor que nos une a todos. Portanto, da próxima vez que você despertar de um sonho e se perguntar por que não se lembra do que vivenciou, considere: talvez a resposta esteja mais próxima do que supomos. Os sonhos não são meramente fragmentos aleatórios da mente. Eles podem ser portais para dimensões sutis, pontos de encontro com a alma e trilhas para uma consciência mais elevada. A chave está em manter-se lúcido, tanto no reino dos sonhos quanto no mundo desperto.